Nós não encontramos na Bíblia, pelo menos eu não encontrei, alguém que orou a Deus ou buscou a Deus e Deus não respondeu. Todos obtiveram resposta de Deus, não no momento deles, mas no momento de Deus Ele dá a resposta que nós precisamos. Hoje nós buscamos a Deus também, só que também foi comentado, né, na escola sabatina, que nós queremos a resposta no nosso tempo, no nosso momento. Só que nós não temos o nosso momento, o privilégio para isso. É no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E Deus sabe dos detalhes, cada coisa que nós precisamos para viver esse mundo perverso que nós estamos vivendo hoje. O mundo está perverso. Nós temos visto coisas chocantes nesse mundo. Essa geração não está querendo saber de Deus, infelizmente. Mas nossa missão é anunciar. Mesmo não querendo, nós temos a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer com que o impossível se torne possível na vida dessas pessoas, para que elas possam ser salvas em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ver um relato aqui, onde 2 Reis, capítulo 3, onde nós devemos ter como exemplo para a nossa vida também. Eu sempre falo sobre fé, né? Eu gosto de falar sobre fé, e nós temos que pegar esse fato que aconteceu, esse exemplo aqui, desses homens aqui, e usar no nosso dia a dia, na nossa vida, porque tempos difíceis estão chegando para nós. Os tempos estão se encurtando, as coisas estão se dificultando a cada dia que se passa, ficando mais difícil. Mas nós temos que permanecer na fé, porque Deus é conosco. Me faz lembrar de Gideão, onde os midianitas estavam guerreando contra o seu povo, e Gideão, o anjo chegou a Gideão e falou: Gideão, vai na tua força, Deus é contigo. E Gideão fez um questionamento: como pode, Senhor? Como que Deus é conosco, se os nossos inimigos, né? Esse Deus que tirou o nosso povo lá do Egito, esse Deus que fez maravilhas, que os nossos pais nos contam, como que esse Deus é conosco, Ele é comigo, Ele é com o meu povo, se a gente planta, a gente lança semente e os inimigos vêm e destroem tudo? Ou seja, se Deus é conosco, por que tudo isso acontece? E às vezes nós fazemos até esse questionamento. Às vezes nós nos colocamos até como Gideão: meu Deus, se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Olha a minha casa, olha a minha família, olha como eu estou vivendo, olha a minha situação, olha a saúde. Às vezes nós questionamos. Aí o anjo falou: Gideão, vai nessa tua força, nessa tua fé, nessa tua confiança. Ou seja, se você tem esse entendimento, né? Gideão tinha um entendimento: bom, se Deus é comigo, eu vou vencer as batalhas. Esse era o entendimento de Gideão. E foi o que aconteceu. Ele foi lá, né, ofereceu uma oferta a Deus, pegou o cabrito, pegou o bolo asmo e trouxe para a presença do anjo do Senhor que estava ali. E o anjo recebeu, tocou com a vara, queimou, mas aquela era a oferta que Gideão tinha para oferecer. E o que o anjo falou? Gideão, você não vai morrer. Já é um milagre. Se eu hoje estamos vivos, é um milagre de Deus na nossa vida. E aí logo depois Deus pede a Gideão o quê? Outra oferta. Não estou falando de oferta em dinheiro, mas a oferta do meu eu para Deus. Deus quer o meu melhor para Ele, a minha vida, o meu entendimento, o meu consciente, Deus quer para Ele. Gideão tinha até oferecido a Deus algo, talvez seria a melhor oferta que ele poderia dar a Deus naquele momento. Mas aí Deus pede o seguinte: ó, agora eu quero aquele boi, aquele cevado, que nem é seu, é do seu pai. Eu quero aquele. Gideão foi lá, pegou,
e depois foi criticado, né? Queriam ali falar contra Gideão, e o pai dele falou: ó, se ele fez algo de mal com Baal ali, destruiu lá o altar de Baal, tudo, Baal que acerta as contas com ele. E Deus depois deu a vitória, nós conhecemos, a Gideão. E aqui conta uma história do rei Jorão. Capítulo 3, o título aqui é O Reinado de Jorão sobre Israel. E diz assim o versículo 1: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Jorão era filho de Acabe, um péssimo rei, um péssimo exemplo. Acabe, esposo de Jezabel, não tinha nada de bom para oferecer para o reino de Israel. E o filho dele cresceu, então Acabe morre. Vem Jorão agora para reinar em seu lugar e começa a reinar. Versículo 2 aqui, ó: fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Ou seja, ele continuou. Fez lá uma coisinha, mas continuou fazendo o que não agradava a Deus. Continuando, versículo 4. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Então esse rei aqui dos Moabitas, ele pagava tributos ao rei Acabe quando ele estava vivo. O rei Acabe era perverso, ele tinha habilidades em guerra, então ele era temido ali, né, pelos reis vizinhos. E esse rei dos Moabitas, ele pagava esse tributo a Acabe. Sabendo ele que Acabe morreu, ele agora falou: agora eu não vou pagar mais nada não vou pagar mais nada. Se quiser vir para a guerra, pode vir, pode afiar a espada, pode vir guerrear, estou preparado, mas a pagar tributo não vou mais pagar. Versículo seguinte, versículo 6. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, né, a capital do reinado dele, e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá. Josafá reinava agora sobre Judá e Benjamim. Nós sabemos que as tribos foram divididas, então 2 tribos, Josafá que reinava. E Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um rei de Deus, né, que tinha o temor de Deus. Então mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. A resposta de Josafá para Jorão foi o seguinte: ô Jorão, eu vou para a guerra com você sim. O meu povo vai ser como o seu povo. Os meus cavalos serão como os seus cavalos. Dizendo assim: eu vou para a guerra, mas quem vai comandar vai ser eu. Eu vou me unir com o seu povo, mas tudo que eu fizer, tudo que eu falar vai ser dessa forma. O comando vai ser eu que vou comandar. O meu povo vai ser como o seu povo. Se não houver uma união, uma concordância, não dá. Se houver aqui uma divisão, nós não vamos guerrear, que não vai dar certo. Então tem que ser a mesma opinião, a mesma fé. É o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que nos unir. A igreja tem que se unir. Qual a igreja? O corpo da igreja precisa se unir, né, com Deus e ter o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Anunciar a palavra do Todo-Poderoso, o Rei dos Reis,
as criaturas que estão se perdendo. Não desanimar, não nos prostrar, mas avançar e continuar anunciando essa mensagem maravilhosa que Deus quer que nós anunciemos. Mas para isso nós precisamos estar unidos, o corpo da igreja precisa estar na mesma direção, na mesma fé, no mesmo espírito, digamos assim, para que assim Deus possa honrar aí a fé de cada um e nós chegarmos ao objetivo que o Espírito Santo quer que nós cheguemos. Mas enfim, vamos lá. Aqui muitos falam, né, que Josafá não deveria se unir com Jorão, que era um homem que não temia a Deus, né? Mas eu estou levando para o outro sentido. Mas nós vamos chegar onde eu quero chegar aqui. Versículo 8. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Então veja só, Jorão era o rei, e ele pergunta por que caminho nós iremos. Então ele não estava no comando, porque se ele estivesse no comando ele falaria, nós vamos por esse caminho. Mas ele pediu a opinião de Josafá. Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Qual o caminho que nós vamos ir? Pelo caminho do deserto. Deserto já é uma direção aí não muito favorável para quem vai para a guerra. Mas mesmo assim Jorão aceitou. Não, estou contigo aí, ô Josafá. Estamos unidos, nós vamos juntos, vamos para a guerra, vamos aí sim vencer os moabitas, nós vamos destruir eles. Jorão estava confiante ali. E Josafá responde o seguinte: nós vamos pelo caminho do deserto, deserto de Edom. Edom, quem são os descendentes de Edom aí? Vem de quem? Esaú, né? Digamos o meio irmão deles ali. Então nós vamos passar pelo caminho do deserto e vamos também pedir ajuda ao rei de Edom para que eles também vão para a guerra conosco. E foi o que aconteceu. Versículo 9. Partiram o rei de Israel, Jorão, né? O rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia, agora o que era? Não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Olha que situação agora que esse exército se depara. Se uniram agora os 3 reinos, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e combinaram: nós vamos guerrear contra os moabitas. Esse caminho aqui que nós estamos indo. Só que eles caminharam 7 dias. E a água acabou. Esqueceram de levar água suficiente para chegar ao local que deveriam chegar. Agora imagina você no deserto, sem água para beber. Quantos dias será que o ser humano consegue ficar sem beber água? Sabe o que? 3 dias? Mais ou menos 5 dias, né? Vamos dizer 5 dias. Ele consegue se manter ali sem beber água. Muitos não chegam nem a 5 dias, né? Mas vamos colocar 5 dias. Eles já tinham caminhado quantos dias? 7 dias. Se eles voltassem 7 dias, todos iriam morrer no deserto de sede. Não iriam conseguir chegar de volta. Todos morreriam. Aí imagina o exército todo. Aí agora um sabe pelo outro que a água acabou. Imagina um monte de gente reclamando, questionando, murmurando. Às vezes nós nos encontramos no deserto. Não vou dizer o deserto físico, mas um deserto espiritual. Às vezes está faltando algo na nossa vida que só Deus pode fazer. Porque aqui só Deus poderia agora ajudar esse exército. Só Deus. Mas se você que está aqui hoje é uma pessoa que busca Deus, Deus sempre tem uma solução para nos ajudar. Deus sempre tem um escape. Deus sempre tem uma direção para nos dar. Como nós buscamos, Deus responde a oração e Ele dá a direção que nós devemos seguir.
Só que às vezes a direção que Deus dá, nós não concordamos. Como foi falado na escola sabatina, nós achamos que não é aquilo. Eu estou precisando de água, Deus vem agora com uma direção, não é isso que eu quero. Eu estou precisando de um milagre na minha vida. Deus não fez o milagre, mas Deus tem algo melhor. Então o povo estava aqui agora sem água, o exército sem água, certamente voltando morreria. Se fosse para a guerra, iria morrer, porque eles iriam estar fragilizados. Os moabitas venceriam facilmente essa guerra. E aí, versículo de número 10. Então disse o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Jorão. Jorão não temia a Deus. Jorão não tinha intimidade com Deus. Jorão não tinha o convívio com Deus, né? Então, o que ele disse aqui? Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Veja como é uma pessoa sem Deus. Ela já vê o pior. A pessoa sem Deus já enxerga o pior que vai acontecer. Ela nunca vê que Deus tem uma solução para ela. Por isso Deus fala: amar a Ele sobre todas as coisas. Eu tenho que colocar minha vida em Deus, mesmo no momento mais difícil que eu estiver vivendo. Eu sempre tenho que confiar. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, o exemplo, né, que eu gosto de citar sempre. Confiar em Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Senão nós vamos morrer na fornalha. Mas nós não vamos nos dobrar diante da estátua. E ponto final. Ou seja, confiança 100% em Deus. Amém. Só que a pessoa que não teme a Deus, que não tem intimidade com Deus, ela vê sempre o pior que vai acontecer, que pode acontecer. Ainda não aconteceu, mas ela está vendo aquilo ali, não vai dar certo. Não adianta eu falar para o meu vizinho de Deus, ele não vai se converter. Não adianta eu falar para o meu esposo ou a minha esposa, para o meu filho ou a minha filha, o meu pai e minha mãe, ele não vai se converter. Eu vou falar, porque Deus quer que eu fale. E se Ele quer que eu fale, Ele quer que eu lance uma semente, Ele quer que essa semente venha a ser germinada, seja no meu tempo ou no tempo de Deus, ela vai se germinar. E Deus sabe o que fazer com aquela semente que foi plantada naquele coração. Uma coisa Ele falou: a palavra nunca volta vazia. Então eu tenho que lançar a palavra, eu tenho que dar a palavra. Mas ele está rejeitando, ele não aceita, ele fala contra, ele fala isso. Não importa, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. E Deus sabe o que fazer. Continuando, versículo de número 11. Olha a diferença agora. Perguntou, porém, Josafá. Josafá era quem? O homem temente a Deus. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Olha a diferença de visão, né? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, perdão. Então Josafá, olha só, existe aí algum profeta que nós possamos consultar a Deus por ele? Que nós possamos buscar uma direção de Deus através dele? Naquele tempo eram os profetas, né? Então existe aí, alguém sabe de alguém? Alguém conhece alguém aí? Que nós possamos ir até ele, ele vai consultar Deus e vai dar uma direção para a nossa vida? O homem confiava em Deus, porque ele sabia que só Deus poderia livrar daquela situação. Versículo de número 12. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Josafá falou: está com ele a palavra do Senhor. E foram até Eliseu, confiando que com ele estaria a palavra do Senhor. Confiança em Deus.
estar com cada um de nós a palavra do Senhor para dias difíceis que nós vamos enfrentar, para aflições que vamos passar, ou que estamos passando, ou que estamos vivendo. Estar conosco a palavra do Senhor. Prosseguindo, versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Continuava incrédulo o rei de Israel. Mas Eliseu falou: olha só, quando Jorão chegou até ele viu Jorão ali, ó, vai procurar os profetas do teu pai, os profetas da tua mãe, procura eles, busca a ajuda deles. E ele ainda fala, né? O rei de Israel responde ainda: não. Ele diz aqui: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Ele não acreditava. Josafá falou: a palavra do Senhor está com ele, com o profeta, com Eliseu. O que ele falar, está falado. O que ele disser ali é o que vai acontecer, ponto final. E aí a pessoa não tem a direção de Deus, a visão de Deus, o temor de Deus. Ela questiona até mesmo a palavra do Senhor. Porque a palavra estava com Eliseu. Jorão estava agora questionando a palavra do Senhor. Às vezes nós questionamos a palavra do Senhor, não prontamente, não querendo também questionar, mas na nossa inocência nós questionamos. Quando nós não acreditamos que Deus pode nos tirar de situação difícil. Quando eu falo situação difícil, eu não estou falando só no campo físico, mas principalmente no mundo espiritual que nós vivemos, onde fortalezas do mal lutam para nos tirar do foco da palavra de Deus. Amém, Jesus. Lutam para nos afastar da presença de Deus. Quando que nós nos afastamos de Deus? Quando eu não acredito e não creio na palavra dele. Quando eu paro de falar do Evangelho para alguém e falo: não tem jeito, eu não quero falar mais, aquela pessoa não muda, eu estou deixando de crer na palavra de Deus. Porque quem muda é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é as minhas palavras, não é as minhas habilidades, não é o meu esforço para fazer com que aquela pessoa venha se converter, não é. É o Espírito Santo que vai trabalhar dia a dia no coração, na mente daquela pessoa. Não é o homem, não é o Gerson, não é você, é o Espírito Santo, é Deus. E Deus sabe como tratar de cada um da maneira que Ele quer. Continuando aqui, vamos lá. Então o povo estava sem água, o exército estava aqui já debilitado. Foram até Eliseu, um homem de Deus que estava com a palavra de Deus. E aí o que eles receberam ali? Versículo de número 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de quem? Josafá. Olha a diferença que faz um homem de Deus no lugar. Josafá estava ali, Eliseu respeitava ali a presença de Josafá, porque era um homem temente a Deus. Rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Eliseu estava falando aqui para Jorão o seguinte: ô Jorão, se não é por causa de Josafá, se não é a presença dele aqui, eu nem olharia para você, eu nem contemplaria a tua face, eu nem receberia você aqui. Essa foi a resposta de Eliseu para Jorão.
Mas por haver um homem de Deus, ele deu a resposta. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é tangedor? Tocador. É alguém que toca, né? Então, Eliseu pede para trazer um tangedor. E aí, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então, naquele exército, naquele monte de homem ali, preparado para uma guerra, Eliseu pede para trazer até ele uma pessoa que tocasse. E acharam lá no meio alguém que estava com algum instrumento numa guerra, né? Qual instrumento que leva para a guerra? Espada. Mas tinha alguém lá, talvez com uma harpa, uma flauta, alguma coisa tinha lá no meio daquele povo, e alguém tocava. Então esse tangedor veio até Eliseu, e aqui a palavra diz o seguinte: quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aí o poder de Deus vindo sobre Eliseu, versículo 16. Este diz: assim diz o Senhor, Deus falando, fazei neste vale covas e covas. Foi a palavra de Deus para aquele exército. Vamos analisar agora. 7 dias de caminhada no deserto, no sol escaldante. Você só vê areia, não tem sombra, você caminhando, né, na marcha, e ali caminhando, acabou a água, a sede vem, e aí buscaram ali um homem de Deus, foram até ele chama lá um para tocar, e quando ele tocou, veio o poder de Deus sobre a vida dele, e aí ele dá a palavra de Deus para aquele exército. O que eles tinham que fazer? Cavar covas no deserto. Já estavam cansados, já estavam exaustos, e aí o homem de Deus pede para eles cavarem. Não seria isso talvez a resposta que muitos gostariam de ter naquele momento, ou a palavra que muitos gostariam de receber naquele momento? Porque se eu estou com sede, se eu estou cansado, agora eu tenho que cavar em um deserto, aonde eu só vejo areia e sol. Eu vou cavar, ou seja, será que eu vou cavar minha própria cova? Talvez muitos pensaram assim, não se sabe, não relata, né? Mas se coloca no lugar daquele povo, você, com sede, cansado, sem saber o que fazer, né? O que você faria? Qual seria o seu pensamento? Será que seria lá, vou cavar? Não, muito bem, é isso aí, vamos cavar, pessoal, vamos lá. Animado? Eufórico? Não, vou cavar, e vou cavar muito. Nem todos fizeram isso, não. Quem acreditava realmente que o profeta era um homem de Deus, foram lá, vamos cavar, talvez até se reuniram alguns, vamos fazer aqui um buraco bem fundo, vamos cavar, vamos fazer aqui uma piscina, vamos cavar mesmo, vamos abrir um buraco grande aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Vai cair água do céu, vai chover, alguma coisa Deus vai fazer. Outros não, outros foram lá de qualquer jeito. Talvez fizeram lá uma covinha, né? Vou ficar fazendo esforço aqui nada. Vou ficar aqui me matando nada. Foram lá, fizeram uma covinha, já fiz a minha parte, tá bom. Deus quer que nós façamos a nossa parte. E às vezes nós precisamos cavar fundo. Às vezes nós precisamos ser persistentes em lançar a palavra de Deus, em anunciar a palavra do Senhor. Eu preciso ser persistente, eu preciso acreditar que Deus fará algo
acontecer na minha vida ou na vida de alguém. E aí no versículo 17, diz assim: porque assim diz o Senhor. Eliseu ainda continua falando, né? Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então foi essa aqui a palavra de Deus, vinda do profeta para aquela multidão que ali estava com sede. Ele falou assim: ó, se vocês cavarem, vocês não vão ver vento, porque geralmente quando a gente começa a ver o vento forte, as nuvens escurecendo, nós já falamos, vai chover. Mas Eliseu alertou: vocês não vão ver nada disso, não vão ver vento, nem chuva, não vão ver nada. Mas, ele fala aqui, ó, mas, todavia este vale se encherá de tanta água que vocês vão beber, os animais, o gado de vocês vão beber dessa água aí, onde vocês vão cavar. Então, quem acreditou, caiu dentro. Cavaram, abriram lá um buraco, cavaram os seus buracos, porque acreditaram. Talvez alguns ali não cavaram nada, porque não acreditaram. Até como que é isso? Não vai haver vento, não vai haver chuva? Como que vai encher de água nesse deserto aqui que nós estamos, sem chuva? Se não vai chover? Será que vamos encontrar nascente na areia? Como será isso? Então Eliseu deixou eles bem alerta: vocês não vão ver nada não. Sinal de chuva não. Às vezes nós estamos querendo enxergar ou ver alguma coisa para crer na palavra de Deus. Às vezes eu quero ver algo acontecendo, ou às vezes eu até peço a Deus um sinal de Deus, para que eu creio no que eu estou falando ou dizendo para aquela pessoa. Não precisamos ver nada, não precisamos sentir nada, não precisamos tocar em nada para Deus fazer algo acontecer. O que é preciso? Crer. Crer no Senhor Jesus. Crer na palavra de Deus. Crer nele. E ainda que morra, viverá o que ele fala. Ou seja, coisas sobrenaturais é com Deus. A minha parte é acreditar, é crer. Jesus estava indo lá no túmulo de Lázaro. A Marta falou: Senhor, já está de 4 dias, já está cheirando mal. Não tira, pede para tirar a pedra não, porque o cheiro já está ruim, já tem 4 dias. O que Jesus falou com Marta? Marta, Marta, eu já não te falei, se creres, verás a glória de Deus? Amém. Então, como que eu vou ver agora a glória de Deus? Quando eu crer, quando eu acreditar nessas palavras que Ele deixou registradas nesse livro, eu vou começar a ver a glória de Deus na minha vida, na minha casa, em todas as áreas da minha vida. Eu vou começar a ver a glória de Deus. De que maneira? Através dos milagres somente? Não, através da minha conduta com Deus, através do que Deus está realizando através da minha vida, na vida do meu vizinho, na vida daquela pessoa que eu nem conheço. Eu vou começar a ver a glória de Deus quando eu creio na palavra dele. Aí eu vou anunciar a palavra, aí eu vou pregar ao doente, ao aflito, ao necessitado, aquele que está lá embaixo na sarjeta, aprisionado pelas garras do maligno. Eu vou anunciar porque eu creio que Deus pode transformar a situação daquela pessoa.
Deus pode erguer aquela pessoa. Deus pode tirar aquela pessoa daquele buraco, daquela situação. Então, Eliseu falou: vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, vocês não vão ver sinais e sinal nenhum. Mas eu garanto que vocês vão ter tanta água que vocês vão beber dessa água, o gado vai beber dessa água, os animais de vocês vão beber dessa água. E o versículo 18 diz: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Isso ainda é nada, hein? Eliseu fala. Isso ainda é pouco. Isso que vocês vão aí ver acontecendo é pouco, não é nada aos olhos de Deus, porque Ele ainda vai entregar os moabitas nas vossas mãos. Versículo 19: ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ou seja, o que o homem de Deus falou, o que a palavra de Deus fala, Deus, Ele cumpre a sua palavra. Amém. O que Deus relatou na palavra dele vai se cumprir. Amém. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e ainda há de se cumprir. Então nós temos que sempre ouvir a palavra de Deus. E se precisar fazer um esforço da nossa parte, não é que o esforço vai nos salvar, não é isso. Mas Deus às vezes pede de nós o quê? Um esforço para crer na palavra dele, que é a prova que eu preguei há um tempo atrás aqui. Deus faz prova de cada um de nós. Deus às vezes nos coloca em situações que nós precisamos ser provados, para que assim a nossa fé venha aumentar dia após dia. Porque cada dia que se passa, as coisas vão ficando o quê? Pior. Se nós não nos prepararmos hoje, quando chegar lá na frente, quando vier o decreto, se ainda nós estivermos aqui, vai demorar um tempinho ainda, ou quando vier outra luta, seja ela qualquer que for, nós vamos estar preparados para aquela luta também que vier. Amém. E vamos permanecer de pé. Quando eu falo de pé, é porque eu não vou me dobrar diante do que o mundo quer que eu me dobre, diante do que o mundo está oferecendo para todas as sociedades desse mundo aí afora, tudo que é contrário à palavra de Deus, como nós vimos aí nesse carnaval. O mundo apresenta o próprio diabo, né? O próprio inimigo, como o bonzinho. Isso o mundo está apresentando. Então eu não posso me dobrar, não posso me conformar, eu não posso aceitar, eu não posso ficar parado só ouvindo e assistindo o que o inimigo está querendo fazer sobre o mundo. Mas eu tenho que ir, eu vou falar do que Deus quer que eu fale, eu vou falar a verdade, eu vou proclamar a palavra de Deus. Se tiver que pagar por isso, infelizmente, felizmente, melhor dizendo, felizmente, vamos pagar o preço. E o preço é o quê? Negar a minha vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. De Deus. Esse é o verdadeiro discípulo do Senhor, aquele que nega a sua vontade para fazer a vontade dele. Amém? Que nós possamos sempre fazer a vontade do nosso Deus. E se você tem algo que aguarda no Senhor, que espera no Senhor, confia nele. Tudo mais Ele fará por você. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar o louvor agora.
o hino 150, não desistir. O que nós temos que fazer é não desistir. Estamos na luta, estamos no deserto, mas não vamos desistir. Vamos continuar crendo na palavra de Deus. Dias bem sei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Oramos. Ó Senhor Deus, nós não podemos desistir, meu Pai. Nós não podemos, ó Deus, retroceder na nossa fé. Amém. O Senhor disse na Tua palavra: aquele que perseverar até o fim, este receberá, meu Deus, o galardão. Então, meu Deus, nos ajuda, nos dê força, meu Pai, onde nós estamos fracos, nos levanta onde nós estamos prostrados, e nos dê ânimo, meu Pai, para podermos anunciar a Tua palavra, meu Deus, com ousadia, com intrepidez e com valentia também, meu Pai. Amém. Que não viemos, ó Deus, nos acovardar diante de um mundo, meu Pai, que está depravado nas coisas que o inimigo, meu Pai, tem feito, mas que viemos, meu Deus, a nos fortalecer no Senhor, na força que vem de Ti, nas maravilhas que vem do Senhor, para assim, ó Pai, anunciarmos essa palavra de salvação. Amém. Pai, que o Senhor nos abençoe, meu Pai, que possamos, meu Deus, apresentar as verdades, que possamos, meu Deus, lançar a semente nos corações, meu Pai, e que essas sementes sejam, meu Pai, regada e germinada, meu Pai, e possam crescer para produzir frutos para o Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nos livra do mal, porque sabemos que o mal está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar, mas sabemos que os anjos do Senhor estão em nossa volta também para nos guardar. Amém. Que sejamos guardados pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém. Que a Tua misericórdia permaneça conosco, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Tua luz resplandeça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre toda a nossa família. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém.